Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Siqueira, do blog Cinema e Debate. Estou aqui mais uma vez com o Hector. Tudo bem, Hector? Salve, meus amigos, tudo beleza? Cara, eu já passei por situação bem parecida com a do filme, cara. Um negócio que acontece assim antes e vai te carregando, você carrega por algum tempo, você mal dorme. Complicado, meu. Eu batizei isso de ressaca. Acontece, né? Só que na ressaca você não lembra muito bem o que ficou para trás algumas vezes, né? Às vezes tem um. Ou você lembra muito bem, cara. Você É, quase não esquece. pode acontecer as duas coisas, né? É. Enfim, hoje vamos falar então do filme do diretor estreante, o Remy Wicks, que está na Netflix, O que Ficou para Trás. Como sempre, se não assistiu o filme ainda, pause, assista o filme, depois continue o vídeo, porque teremos spoilers. E aí, Hector, o que você achou do filme? Cara, eu sempre começo assim, né? Cara, né? Eu gostei, acho que é um bom filme. Eu achei ele inconstante. Não sei se você tem esse mesmo sentimento, cara. Mas assim, a gente vai falar bastante, especialmente sobre a temática toda e roteiro e tudo mais. Mas eu acho que, para mim, pelo menos, ele começa muito forte, intenso, com a mensagem, querendo já dar uma mensagem bastante impactante, só que durante o filme, todo o tema, todo o acontecimento do sobrenatural fica um pouco repetitivo. E aí meio que perde o fôlego, sabe? Aí esse fôlego retoma quando volta a se falar da situação crítica do país que eles deixaram e tudo mais. Mas, assim, em suma, é inconstante, é esse alto e baixo, assim. Na média, para mim, bom, mas me perdeu um pouquinho nesse meio. O que você acha? Não, eu concordo, assim, eu achei um filme bem bom até. Eu acho que ele embarca nessa onda aí dos filmes de terror que abordam um subtexto político-social, acho bem interessante aí. Podemos falar que o Jordan Peele é o maior O maior representante, expoente. exato, desse estilo de filme. Eu Faça acho, mais, né? exato, eu acho muito legal, acho bem Exato. interessante a proposta, mas de fato ele tem um segundo ato mais irregular. É Ele isso aí. começa bem, ele te puxa bem. O segundo ato é um pouco irregular, depois ele tem um plot muito interessante. E aí o terceiro ato é impactante também. Sim. Então, e tem uma outra questão que eu acho que ele poderia ser mais sutil nas questões do sobrenatural ali, do que é, porque por uma boa parte do filme eu pensava se eles não estavam só imaginando tudo aquilo, ou se aquilo realmente acontecia, e eu acho que podia ser mais sutil, sabe? Assim, você ficar mais na dúvida do que você realmente fica. Mas eu É. acho que é bem legal, funciona bem. Então ele consegue, apesar dessa irregularidade do segundo ato, consegue entregar um bom filme no final das contas. E ainda que, concordo contigo, podia ser mais sutil porque é uma alegoria, cara. Sim, exato, Né? exato. Então, realmente concordo contigo também. E é engraçado porque eu lembrei, uma vez eu morei em uma casa temporariamente, enquanto a minha estava em reforma, e eu tinha certeza absoluta, eu era criança, que aquela casa era amaldiçoada, cara. Acontecia de tudo naquela casa. E certamente é a sensação que eles tinham, mas assim, sabe, de entupir um cano, de uma coisa cair um pedaço da parede, coisas que são normais, corriqueiras em casas, ainda mais quando você está reformando, enfim. Ah, mas que para mim, naquela época, eu tinha certeza absoluta que tinha alguma coisa errada. Então, esse subconsciente que você forma com coisas que podem ser naturais, podia ser explorado de uma forma mais sutil no filme, te deixar mais na dúvida. Exato. Exatamente. Exatamente, concordo. Porque no final das contas, o que tudo isso quer dizer? É que você tá com aquele sentimento de não pertencimento. Exato, é o desconforto, né?
Então tudo né? ganha uma escala maior, né? Isso. Então, um rato na parede parece que é um, enfim. Então tudo é pior. Então acho que é Uhum. isso. Acho que a ideia é boa, mas talvez tenha pesado um pouco a mão realmente nesse aspecto. Mas, Isso. assim, eu acho que tecnicamente o filme tem suas qualidades, assim, ele consegue te dar essa sensação de estranhamento através da fotografia, através da própria design de produção. A própria casa, ela é estranha, né? Ela é meio aquela coisa de casa de subúrbio ali da Inglaterra, de Londres, né? Uhum. Tudo Uhum. encaixotadinho e tal. E já de cara você já fica desconfortável, porque é a única que tá cheia de bagunça na frente da entrada. Então tudo isso é bem executado para te provocar esse desconforto, que é o desconforto deles, né? Exato. Exatamente. Então acho que tecnicamente funciona bem. A montagem, como a gente já falou, ela consegue, não só a montagem, né? Toda a condução da narrativa, ela consegue ter um primeiro e um terceiro ato muito forte. No segundo, talvez com alguns ajustes não tivesse essa queda que a gente sente tanto, né? Exatamente. E assim, na média, é um filme bom. Acho que você talvez traduza até melhor. É até um pouco melhor, né? É muito bom, mas muito pela força do roteiro, né? Da mensagem toda do que se for pegar toda essa variação aí que teve durante o tempo de filme mesmo, né? Então, acho que é isso que traz o ponto mais para cima, né? Sim, eu acho que a força da temática é a força principal aí. O roteiro é bem amarradinho, enfim. Ele podia também ter aliviado um pouquinho essa parte da, da parte fantasmagórica ali. Uhum, uhum, uhum. E eu acho que também a direção, tá? Um diretor é estreante, né? Então talvez ele vá pegar mais o jeito aí de ser mais sutil, né? Se ele for para esse filão de filme, ele vai aprimorar isso, talvez, né? Então, é que aí a gente já menciona o Jordan Peele, né? E aí, quando a gente menciona como sendo o principal expoente, o trabalho de estreia dele, que foi Corra, é Ah, sim. Mas espetacular, né, meu? Aí que sim. tá, a gente começa a colocar uma comparação que perfeitamente normal. A gente fala, pô, é trabalho de estreia do cara, a gente é normal, essa variação, ele pode amadurecer nos próximos e tudo mais, mas o primeiro que a gente fala, com todo esse contexto, com a questão de terror e as questões sociais no mesmo Sim. balaio ali, e você pega o trabalho de estreia do Jordan Peele e fala, puta, cara, Então, mas aí que tá. Primeiro que aparentemente o Jordan Peele já vai ser um diretor bem melhor, né? Não quero também já condenar o cara no primeiro filme, mas de fato a estreia não foi tão impactante quanto a do Peele. Mas assim, também assim, a gente sempre vai ter os diretores espetaculares que vão ser expoentes ali do que eles fazem e os outros que fazem bons filmes, mas que não vão ter tanto destaque, né? E é justo. é natural que surja na esteira aí do Corra e do Us, né, do Nós, esse filão e é bom, isso é bom. E é um bom filme, então assim, não vai ser igual, não vai ter a mesma qualidade, mas é interessante, então acho que isso é válido. Acho que a direção dele é correta. Tem esses lances aí que a gente mencionou, mas acho que é correto. Em termos de atuação, eu acho que eles foram bem, assim, Sim, principalmente o casal principal que transmite muito bem essa sensação de não pertencer àquele lugar, né? Então, você vê que eles estão incomodados, e que até o relacionamento deles é meio abalado, assim, né? Porque ela queria voltar, ele tenta se adaptar, que é algo assim que quem imigrou, né, como nós imigramos aqui para a Europa e conversa com muita gente brasileiro que veio morar aqui, que existe essa sensação mesmo dentro do próprio casal de não ter a mesma opinião, de um achar que tá bom, o outro achar que não tá bom, enfim. Isso é um processo uhum. meio que natural e no caso deles muito pior do que o nosso, né? Porque a gente mudou porque a gente quis, né? Eles mudaram É porque, né, questão de vida ou morte, né? questão de sobrevivência.
Então é muito mais impactante, muito mais chocante, e os atores conseguem transmitir esse conflito, esse incômodo, ela muito mais ligada às raízes, né? Ele já tentando se adequar, então deixa eu só dar o crédito, né, aos atores, né? É a Umi Mosako, quer dizer, acho que é o Umi Mosako, né? Não, É a mesmo, né? é. E Então, ele é o Sod. só pedir isso. 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 Então é isso aí. Então, falando corretamente, a Unmi Mosako é a esposa e o Só pedir isso Real. é o. Exatamente. Bom, Exatamente. Então, eles transmitem bem essas sensações dos personagens. O que você achou? perfeito. Concordo totalmente contigo. Gosto também da atuação do agente do governo ali. Matt Smith. O Matt Matt Smith. Smith. Ele talvez é o único que conhecia ali. Ele tá na primeira e segunda temporada, acho que do The Crown. Sim. Né? Ele é o príncipe Philip. Então ele eu conhecia e também acho que ele vai bem, assim. Ele consegue algo interessante e importante para o filme, que é ser meio que um porto seguro deles ali, porque ele não é o cara que tem o olhar discriminatório que os outros todos parecem ter, sabe? É verdade. E aí parece que ele está genuinamente preocupado em ajudá-los a se adaptar e a conseguir ficar, entendeu? É verdade. E você falou de discriminatório. Tem uma passagem, já andando um pouco, saindo um pouco de atuações e indo Entrando mais na para, temática, né? né, entrando na temática. Tem uma passagem ali que a Rial tá procurando a igreja, né? Ela se Sim. perde ali nos becos, vira um labirinto e tudo mais. E aí ela vai falar com três jovens ali que estão Uhum. na rua, três negros, e os caras ofendem ela assim de uma forma Sim. assim bizarra. Você fala, Sim. os caras voltam para África, cara, que é isso, sabe? Que Sim. loucura, né? Cara, Isso para mim foi um soco assim. E óbvio, óbvio que acontece. O cara, para ele é inglês, né? sim. Dane-se o que teve lá atrás, né? E Exato. vai um pouco, né? Não, cara, é igual o latino que está legalizado nos Estados Unidos e quer que erga o muro para não vir mais latino. É igual o brasileiro que viaja, isso vai doer muita gente. O brasileiro que viaja para a Europa e fala: Nossa, tá cheio de brasileiro isso aqui. Eu já ouvi isso em viagem, inclusive. Então, Oh, assim, acontece muito. O cara, né? E o pior é o que imigrou, então, que mora e que acha que já é, entendeu? é, É, é complicado, assim, é bem complicado. Então é muito bem. Aliás, essa parte é uma cena que a direção é muito boa, porque ela transmite essa sensação de que ela parece estar realmente num labirinto, perdida, totalmente deslocada, sem saber o que fazer. exato. Ah, Exatamente. É uma aflição, né? E aí Exatamente. e é interessante como o filme pega essas coisas corriqueiras do dia a dia de alguém que está mudando de país e transforma em terror, né? Então, um simples se perder na rua ganha contornos de terror puro, né? Assim, É suspense, terror. aterrorizante. É aterrorizante, né? E se você for parar para pensar, deve ser uma coisa horrível mesmo você estar morando num lugar novo e perder o caminho, e não saber nem voltar para sua casa, provavelmente. Cara, eu me senti assim, não me lembro de nenhuma passagem assim, como é que se diz? Nenhuma lembrança concreta que eu tive. Mas, nossa, várias vezes, até em viagem mesmo, Aham. ou Para quando eu achar o morei hotel, né? fora. Ou o Airbnb. Não, cara, você andando, você tá numa trilha, assim, digamos. E aí você sai daquilo e você se encontra em um meio que você não era o que você estava esperando. Sim. Eu me lembro muito bem, de novo, não lembro da situação, mas de suar frio, Aham. sabe? De como eu me sinto nesse tipo de situação. Sim. E foi exatamente isso. Ou seja, foi extremamente bem feito, porque aí me tocou demais, me trouxe um sentimento que eu já tive várias vezes nessa situação dela. Sim, vale lembrar para hoje a pessoa tem lá o celular, o GPS, mas cara, viagem raiz lá atrás
Eu detesto esse termo raiz Nutella, mas vamos usar, né? Então, cara, quando a gente viajava e a Adri, eu lembro a primeira vez em Veneza, que não tinha nada, e, cara, ia dar o horário do ônibus e para achar o caminho para o ônibus naquelas ruelas, escurecendo, e aí você pedia informação, a pessoa falava, olha, mais fácil você ir até aquele lugar e perguntar de novo, que eu, tipo, eu não vou te explicar o caminho inteiro, você não vai conseguir. Sim. E isso realmente te dá aflição, cara. Você fica, nossa, não vou sair nunca mais desse lugar, cara. É É, complicado. E acho que é, transmite bem essa sensação nessa cena, realmente. exatamente. A gente ainda quando viaja é um pouco raiz, porque normalmente a gente não pega pacote de internet. Aham. Então vai no mapa. A gente sempre gosta de pegar mapa, Mapa eu também gosto. né? E aí acontece, cara. Você vira no. Os mapas normalmente eles estão mais macro, assim, né? Você É. não consegue ir. Enfim, a gente está desvirtuando aqui do assunto. Não, mas não é, faz parte dessa Mas, cena, cara. exato, não, mas foi muito bem feito, assim, porque eu me lembrei muito de como eu fico suando frio mesmo nessa situação. Muito Sim, bom, sim. Outra muito coisa que eu bom. achei curiosa dessa sensação que transmite, assim, de desconforto, né? É a própria questão da casa. Eles não escolheram a casa, né? E aí, de novo, né? É óbvio que é uma situação diferente, eles estão imigrando ali, fugindo da guerra e, enfim. Mas eu me lembro, por exemplo, de quando eu chego num lugar que eu vou passar férias, e vou passar uns 5 dias, sei lá, num lugar, e que o hotel não é bom, sabe? Aquela. Dá uma aflição, cara, assim, puta, eu vou ficar nesse lugar. Eu É senti essa verdade. sensação quando eles chegaram assim, puta, mas nessa casa que eles vão morar mesmo, né? E eles não É, tinham escolha, o governo deu ali e falou: você não pode nem sair, né? Que aí já começa a exatamente. entrar na temática, né? Tipo assim, nós É. vamos abrigar os imigrantes, mas, né, a regra é complicada, né? Primeiro os caras ficam lá jogados num lugar, quase uma prisão, né? É. E depois eles vão para um lugar que eles não têm a mínima opção, que eles não podem fazer nada fora do que o governo quer, que é uma Exato. segunda prisão. É mais ou menos isso. É, exatamente. E aí, cara, eu acho que, já entrando de vez na temática, é isso. Assim, o filme usa o terror para falar sobre o processo de imigração, especialmente dessa situação de refugiados e tal, e o quanto isso pode ser aterrorizante em todo o processo, né? Então, esse processo de adaptação não é simples e o filme fala sobre o processo de adaptação. Uhum. O terror acaba quando eles se adaptam. Quando ela usa a faca para matar o espírito lá, A entidade a ali. entidade, o que ela está fazendo é matar a conexão com a vida lá e falar, agora eu vou viver a vida aqui. Aceitar. Eu estou aceitando e vou. Está concluindo o processo de adaptação. Ela está aceitando que essa vai ser a vida onde ele vai viver, onde eles vão ficar, né? Então, mas perfeito, só um comentário. Ou seja, o terror do filme ele é um meio, ele não é o objetivo. Exato. Mas assim, discutindo um pouco sobre isso, o Ball, a todo momento, ele encarou aquilo como a vida nova dele. Sim, Ele super aceitou. Tem um diálogo que eles estão à beira da janela ali, que é super claro que ele está aceitando aquilo e ele quer fazer parte dessa nova sociedade enquanto ela não se desprendeu, exato. sabe? É Muito isso. claro ali. Então, exato. Só que, então, aí eu queria ouvir contigo, ouvir de você para entender e aí discutir. Por que que ele também vê essas entidades? Ele tem a parte do terror, se tá bem dividido assim, ele super aceitando, ela com as suas pontas ainda soltas, vamos falar assim. Eu acho que. Isso que eu não sei, também não comprei muito. A não Eu ser que acho. você tenha uma explicação, e aí eu. Não, eu acho que de fato não é tão bem trabalhado isso no roteiro. Eu acho que o que ele tenta fazer ali é o que ele está preso é o acontecimento que o plot revela depois, né? Que é Tá. algo que ele carrega como um trauma, porque é o que eles fizeram, né? É uma É. questão de sobrevivência e tal, mas foi uma coisa absurda,
mas, né, não dá nem para julgar, porque, cara, tá chegando os caras atirando ali e eles fizeram o que eles acharam que ia se salvar os dois, mas isso é uma coisa absurda, né? E aí depois gerou uma tragédia que piorou mais ainda o que eles já tinham feito de ruim. Então acho que isso é o que ele carregou. Ela carregou isso também, mas ela manteve os laços. Tanto que quando ela tá naquela cena que tem um monte de mulheres cercando ela, que também é algo imaginado, né? É as raízes, né? A conexão dela ainda com o país em que ela vivia, com a cultura, enfim. Para ela foi muito mais doloroso esse se desconectar da pátria mãe e se adaptar a um novo local. Para ele, o processo foi de superar o trauma, mas não o local que ele deixou para trás. Então, eu acho que o filme tenta dizer isso, mas eu concordo que é meio atribulado. E é por isso que o segundo ato é o mais irregular, porque até isso é atribulado. Assim, ele não transmite tão bem essa mensagem quanto poderia. Essa conexão, né? Essa conexão do terror dele em relação ao acontecido para ele sair de lá e não com a terra, com a pátria, né? Enquanto que a relação dela com o terror é pelas raízes mesmo, né? Isso não fica claro. Apesar que a intenção é deixar que isso se esclareça da parte dele mais para o final, para revelar o que aconteceu. Mas ainda assim, né? Acho que a gente está encontrando aí um fio, né? Porque se você for pensar, as coisas que atormentam ele, muitas vezes estão conectadas ao afogamento, né? Ele começa a puxar uma corda e vem sabe? Tem muitos momentos que a conexão é com esse acontecimento. Mas talvez se eu puxar na memória, talvez vai ter coisa que também não é, né? Por exemplo, não lembro de cabeça agora, assim. E acho que os dela já é mais com o negócio lá da entidade e essa visão das coisas culturais, né? Enfim. Então, não, concordo, mas até voltando nesse diálogo na janela. Como é que ela fala? Acho que é algo... me surpreende você ter esquecido a filha, o nome dela, tão rápido. Quer dizer, ela também tá com isso. Só que, me corrija se eu estiver errado, é outro ponto também que prejudica um pouco. O que eu entendi é que eles não têm filha. A filha é a roubada ali. Exato. Eles não têm. Ela nem podia. Tem uma cena que bota uma mão na barriga dela, nessas mulheres aí, tipo, é algo como dizendo que ela não podia ter, uma coisa assim. Isso eu não peguei. Mas meu ponto Mas é uma imaginação, né? Talvez ela tá lembrando disso, né? Enfim. Pode ser. Mas, cara, ela tá apegada à menina. Cara, por que essa relação ficou tão forte em relação à menina? Não ao que eles fizeram, né? Sei lá, questiono também um pouquinho. Eu acho que por essa cena em que uma senhora coloca a mão na barriga dela e faz assim, talvez ela tivesse um desejo grande de ser mãe, e aí fez o que fez, óbvio que não foi por isso, foi para sobreviver ali ao momento que eles estavam vivendo, mas talvez ela tenha criado essa conexão, porque ela fala, vou te proteger e tal. Então, assumiu a maternidade ali. Sim, imediata, né? Imediata. Então, e para ele, talvez isso nunca tenha acontecido, ele sente o trauma, mas ele, pela maldade que eles fizeram, mas talvez ele não tenha encarado ela como uma filha, então talvez é isso que ela tentou dizer nessa hora. Mas a gente está dando aqui um contorcionismo enorme para tentar encontrar um fio de lógica, né? Então isso acho que realmente é o que torna o segundo ato tão irregular. E aí quando eu disse que o roteiro era bem amarradinho, é mais ou menos, né? É verdade. Que tem esses detalhes que são importantes, né? Isso aí. Mas enfim, eu acho que ele consegue transmitir a mensagem, que é uma mensagem importante nesses tempos atuais, e que é realmente complicado. Esse processo de imigração nunca é fácil, seja para pessoas que podem fazer uma escolha, né, como eu fiz, de decidir mudar para um outro país, já não é simples. E no caso deles, das pessoas que vão
por uma situação de guerra, por uma situação política, ou qualquer outra que seja que até force a pessoa a fazer algo que ela nem gostaria, aí torna-se ainda mais complicado, e ainda mais para países culturalmente tão diferentes, porque no meu caso eu vim para Portugal, que tem muita similaridade cultural com o Brasil de várias formas. Mas uma pessoa que sai de um país, de algum país da África e vai para a Inglaterra e pode ter ali um choque maior, né? Enfim. Especialmente, muitos países da África foram dominados pela Inglaterra, né? Sim. Então, não é nenhuma questão só de cultura que é muito diferente, mas acho que isso, essa passagem aí dos meninos ofendendo a Rial é também por isso, né? Vai ter sempre a questão do imperialismo, né? Sim. Que aí até se aplica ao pessoas. nosso caso, Brasil-Portugal, também se aplicaria. Sim. Né? Nesse aspecto seria mais similar. Mas eu acho que a gente. Eu posso estar falando uma besteira também, porque eu não conheço profundamente o quanto a Inglaterra influenciou culturalmente os países que ela colonizou ou não, né? Então eu posso estar aqui fazendo uma reflexão que não é precisa, né? Mas eu acho que nós, no Brasil, adotamos muitas coisas da cultura portuguesa ao longo do tempo, e aí quando você muda para cá, pelo idioma, pela cultura, o trauma é menor do que se você mudasse para o norte da Europa, ou, enfim, né? E eu não sei o quanto, para este caso, isso não foi mais complicado, entendeu? Enfim, pode ser que tenha alguma similaridade aí pelo idioma e alguma coisa que teve influência, pode ser que não. Então, e no caso dela específico, a gente sabe que não, porque ela vem de uma tribo, elas falam de tribos, de guerra, então não tinha tanta influência assim, né? Então é mais traumático, aparentemente, né? Exatamente. E assim, essa é uma história, claro, não verdadeira, mas é uma história de um casal que conseguiu chegar ao objetivo, né? Quantos não se perdem, né? Quantos tem uma mensagem forte aí, né? Sim. Quantos não se afogam também, né? Sim. Tem os que se afogam, tem os que chegam e não conseguem um local para ficar, ficam lá naquela prisão. Tem os que vão, não se adaptam, são deportados. Tem os que não se integram culturalmente por um motivo ou outro. Então, é um processo complexo, muito complexo. E assim, eu acho até que a União Europeia ainda faz algum esforço para tentar ajudar e encaixotar num país aqui, outro ali e tal. Mas é uma questão humanitária, né? E que acho que outros países e outras regiões do mundo poderiam colaborar também. E a União Europeia também, mais ainda, né? Então, até porque muitos dos conflitos que ocorrem nessas regiões são provocados por muitos países, né? E por interesses diversos. Então, reclamar dessa imigração é o suprassumo da hipocrisia, né? Até porque, se tratando de, por exemplo, pessoas daqui do Brasil reclamar de imigração. Aí é pior ainda. É como os americanos, né? Os norte-americanos, né? Ou seja, um país que se alguém podia reclamar eram os índios, né? Porque, enfim. Exatamente. Enfim. Só para fechar, tem uma questão curiosa também do quanto acho que representa que o Ball foi muito mais capaz de se colocar como adaptado, ou como facilmente adaptado, enquanto que a Rial não, que o nome do filme, o título original é His House, a casa dele. Verdade. Né? Verdade. E agora que você falou, posso também estar falando outra besteira, de memória eu acho que os figurinos dele mudam mais rapidamente para um visual mais britânico, e ela ainda continua com as vestimentas mais tradicionais, e isso vai mudando, né? Total, ele né? vai lá na loja. Exato. E ele compra uma roupa, uma polo, né? Exato.
É isso. Ou seja, mais tradicional. Enquanto que ela, quando o agente imobiliário lá vai com outros dois, os outros dois viram e falam, nossa, ela tá enrolada no lençol, que é Exato. super representativo da cultura, uma vestimenta até tribal mesmo, né? Sim, exato, é verdade. Então, os figurinos também, outra parte técnica interessante, os figurinos também Boa. refletem essa alteração. E essa cena da loja tem outra coisa legal, que é a questão do preconceito, que é quando ele entra, o segurança É verdade. já fica assim, né, de É olho, né? verdade. Que é, enfim. Então tem muitas qualidades o filme. Sim, Ele podia ser mais arredondadinho aí em algumas questões, mas é interessante e funciona como terror também, né? Tem partes assim funciona. bem incômodas, né? É, Então, é, é, interessante. não, vale. Eu recomendo. Vale assistir. Vale o investimento de Vale. 90 minutos. 90 minutos, é isso? É 1h33, acho que é. Então, Vale a pena. É isso aí. show de bola. Bom, se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Semana que vem voltaremos com mais um filme. Até mais. Valeu! Valeu!